Quero que você acompanhe a leitura bíblica conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Ó pastor, que texto bíblico que o senhor escolheu para ler no dia do batismo do Otávio? Eu estou expondo Neemias na igreja e falando sobre restauração. Mas hoje, por conta do batismo infantil, quero trazer uma meditação na palavra do Senhor sobre a família que cumpre o seu papel, o homem que cumpre o seu papel. Nós temos um texto aqui, um texto curto que faz parte de uma perícope, de um contexto muito maior, da história de Moisés, o servo de Deus. E olha, irmãos, Moisés havia sido comissionado por Deus. Ele recebeu uma missão, e esta missão consistia em libertar o povo de Israel, o povo hebreu, do domínio egípcio. E mais, através disso, Deus traria juízo para o Egito. Deus ia ferir o Egito. E já no capítulo 4, Deus anuncia a morte dos primogênitos. Você vai perceber isso no verso número 23, que nós não lemos. Os primogênitos do Egito. É interessante notar que Deus tem um grande propósito para Moisés. Ele não apenas libertaria, mas conduziria o povo até a terra prometida, e nos planos de Deus, Deus usaria Moisés para servi-lo como mediador do povo de Deus, para trazer a instrução da lei, da vontade de Deus e dos mandamentos do Senhor. Mas algo aconteceu. Tem uma frase que a gente fala brincando, né? Algo de errado não está certo. Porque nesse texto, em que Deus está comissionando, Moisés está indo para obedecer a Deus neste propósito, neste requisito, e Deus o encontra no meio do caminho. E o texto diz que Deus queria matá-lo. Por quê? O que Moisés fez de tão errado? Qual é o problema? Eu gostaria de separar 3 breves lições sobre este texto. Isso inclui aqueles que são pais, que serão pais, que têm filhos, que pretendem tê-los. Há uma advertência quanto à inclusão dos nossos filhos dentro do nosso compromisso com Deus. Há um papel a ser cumprido. Em primeiro lugar, nós aprendemos com esse texto que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Olha, Deus nos ama. E Deus ama o seu povo. Moisés era alvo desse amor. O povo de Israel também era, o povo hebreu. Tanto que Deus está intervindo para salvá-lo. Mas muitas vezes nós confundimos esse caráter bondoso, misericordioso, amoroso de Deus. E achamos que podemos tratar o nosso relacionamento com Ele de uma forma banalizada. E não é assim que Deus quer um relacionamento. Moisés está no caminho para cumprir o que Deus ordenou quanto à libertação do seu povo. A família de Moisés estava nesse caminho junto com ele, estava na jornada. Se a sua Bíblia estiver aberta, você vai ver que no mesmo capítulo, uns versículos antes, versículo 20, por exemplo, tomou, pois, Moisés, sua mulher, seus filhos, e fez-lhe montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Moisés colocou a mulher e os filhos num jumento, e seguiu o caminho para fazer o que Deus pediu para ele fazer. Mas com Deus não se brinca. Já ouviu aquela frase de boas intenções o inferno está cheio? Tem gente que quer agradar a Deus,
Tem gente que vem à igreja com o propósito de adorar a Deus até, mas quer fazer isso do seu ponto de vista, do seu jeito. E a maior parte das pessoas querem servir a Deus com os seus eu acho. Porque eu acho isso. E nós, muitas vezes, frutos dessa sociedade moderna, vivemos um período onde as pessoas têm sempre opinião sobre tudo. Sempre aquela velha opinião formada sobre tudo, como diz o filósofo Raul. Não é assim que nós servimos a Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não dá para a gente fazer do nosso jeito, é do jeito dele. O texto diz que o Senhor encontrou e quis matar Moisés. A ideia é de uma emboscada. No meio do caminho, Moisés para e é como se houvesse um leão furioso aguardando numa emboscada. Há uma expressão forte que revela a intenção de Deus. Agora observe, se Deus queria matar, por que não matou? Quem poderia impedir a mão de Deus em matar Moisés? A expressão queria matar ou tentou matá-lo, como traz algumas versões, ela aponta para a intenção de Deus naquele momento. Ele não feriu Moisés fatalmente, ele não golpeou Moisés até a morte. O que ele fez? Ele fez com que Moisés, Zípora e seus filhos percebessem que Deus iria matá-lo. E tem um objetivo para isso. O objetivo é didático. Há um caráter. Deus quer mostrar algo para Moisés. Deus está dizendo: Moisés, não se engane. Você está indo para o Egito como eu mandei. Os meus planos de libertar o povo de Deus é real e eu ouvi a oração do meu povo. Mas há algo errado, Moisés. O caráter é didático. Deus está ensinando algo muito sério ao homem que será um tipo de mediador do povo de Deus. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Você quer que a sua família seja abençoada? Você quer que os seus filhos cresçam servindo ao Senhor? Leve Deus a sério. Eu tenho ensinado aqui na igreja há muitos anos e sou repetitivo, que temor a Deus, toda vez que você lê na Bíblia, tema a Deus, o temor do Senhor, temam ao Senhor, aquele que teme ao Senhor. Essa expressão é uma expressão que significa aquele que leva Deus a sério, que considera com tanta reverência, com tanto juízo, com tanta veneração quem Deus é, que ele o leva a sério. Ele leva a sério os atributos de Deus, a sua pessoa, quem ele é. Ele leva a sério as obras de Deus, a sua vontade que é feita através dos seus decretos. E ele leva a sério os mandamentos de Deus, as suas ordenanças. Ele considera isso. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero fazer vocês lembrarem do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Gálatas capítulo 6. Ele está falando para crentes que querem servir ao Senhor. E ele diz para aquela igreja: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Tem um livro infantil que eu gosto muito, que marcou a minha vida e marcou a vida da minha filha. Li para ela na infância, As Crônicas de Nárnia, do famoso escritor C.S. Lewis. E há uma conversa de crianças com uma família de castores, que estão levando e conduzindo os filhos de Adão, 3 irmãos, até um rei que está vindo para Nárnia. Ele é o rei de Nárnia e ele está voltando para Nárnia. E eles estão indo encontrar Aslan, o grande rei, um leão.
E eles estão procurando Aslan para salvar o seu irmão Edmundo, que os traiu. E está agora sob o domínio da feiticeira branca. Eu quero ler para você um trecho da conversa dos castores a respeito de Aslan. Para quem não sabe, as Crônicas de Nárnia foram escritas para serem uma alegoria da pessoa de Cristo. Aslan representa o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um trecho. Eu coloquei no telão, se o Nicolete puder me ajudar. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. E chegaremos a vê-lo um dia? Perguntou Susana. Mas é claro, filha de Eva. Foi para isso que eu os trouxe até aqui. Vou guiá-los até ele. Ele é um homem? Perguntou Lúcia. Aslan, um homem? Disse o senhor Castor, muito sério. Não lhes disse eu que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador de além-mar? Então não sabem quem é o rei dos animais? Aslan é um leão, o grande leão. Ah, exclamou Susana, estava achando que era um homem. E ele é de confiança? Vou morrer de medo se ao ser apresentado a um leão. Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que é, perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom. Ele é rei. Disse e repito. O nosso Deus é bom, misericordioso. Nosso Senhor cuida do seu povo, liberta. Mas ele é terrível, temível, e devemos levá-lo a sério. Na sua vida familiar, leve Deus a sério. Deus não é uma opção para as nossas horas vazias, como diz Tito Oscar. Deus não é uma opção para as nossas horas vazias. Ele é tudo em nós o consideramos, nós o tememos. Em segundo lugar, cuidado com a negligência espiritual. O primeiro é que com Deus não se brinca. Deus queria matá-lo, tinha uma intenção para isso. Deus estava mostrando para Moisés que algo estava errado. Agora Deus, através de Zípora, mostrará a Moisés o seu erro. Cuidado com a negligência espiritual. Observe o versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Por que então Deus quis matar Moisés? O que ele fez não se trata do que Moisés fez, é do que ele não fez. Ele foi negligente, ele foi omisso, ele não cumpriu o pacto da aliança de Deus com os descendentes de Abraão, sendo ele um descendente de Abraão. Moisés desprezou a aliança com Deus e não circuncidou os seus filhos. Moisés não incluiu os seus filhos dentro do pacto. Moisés não incluiu os seus filhos dentro da promessa de Deus para o seu povo. Eu quero que você entenda um pouco sobre esse pacto. E se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 17, você vai compreender melhor. Nós vamos voltar 430 anos na história, aproximadamente ou mais ou menos. Quase 500 anos de história aí, para ir em Gênesis. Gênesis 17, Deus está falando com Abraão, com quem Deus faz uma aliança. E lá no versículo 11, olha o que Deus fala para Abraão. Você encontrou? Gênesis 17, de 11 a 14. Circuncidarei a carne
do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em sua casa, como comprado por qualquer estrangeiro, ou de qualquer da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, versículo 14, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Alguns estudiosos acreditam que Deus não queria matar Moisés. Deus queria matar Gerson, o filho primogênito. Mas isso é logo desvencilhado ao olhar com clareza para o texto. Porque quem descumpriu o pacto não foi Gerson. Gerson era uma criança. Quem descumpriu o pacto, e nós podemos levantar suposições de razões, porque o texto não nos diz claramente, nós podemos dizer que pode ter sido por incredulidade, pode ter sido por insegurança de Moisés, por não permitir que os filhos fossem reconhecidos depois como hebreus, porque ele era um fugitivo do Egito. Poderia ser por resistência de Zípora, sua mulher, que não era judia, era midianita, filha de Midian, uma estrangeira. E ela poderia ter resistência ao ato ritualístico da circuncisão, porque ele parece difícil. É uma cirurgia primitiva a ser feita no órgão genital da criança e do adulto. O fato é que Moisés foi negligente com a aliança. Olha, eu quero citar um teólogo que eu gosto muito, Van Groningen. Ele diz que Moisés teve que perceber que Deus, o Yahvé, que trazia juízo sobre o Egito, falava a sério quando mandou que os filhos fossem circuncidados. Deus falava sério quando mandou que os filhos fossem circuncidados. Olha, meu irmão e minha irmã, é provável que havia sim resistência por parte de Zípora, porque no versículo 26, ela repete de novo o apelido que ela dá para Moisés por conta disso. Ela diz assim: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. É bem possível que houvesse alguma resistência, ou por falta de compreensão, ou por medo, ou por não entender, ou por incredulidade. O fato é que Moisés precisou romper com as limitações que impediam que os seus filhos fossem incluídos no pacto. Esta era a vontade de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não seja negligente com a vida espiritual do seu filho. Não seja negligente com a vida espiritual da sua casa. Não seja negligente com a vida espiritual do seu casamento. Deus inclui o seu povo, e o pacto que ele fez com Abraão era um pacto que apontava para todas as gerações. Olha, texto de Gálatas, capítulo 3, lá no Novo Testamento, Paulo vai falar que a descendência de Abraão é o povo da fé, é a igreja. Os descendentes de Abraão são aqueles que em Cristo foram alcançados pela fé e foram batizados. E aí ele vai dar o exemplo justamente deste texto, do período de distância entre Abraão e Moisés. Quem recebeu o primeiro pacto foi Abraão. É para circuncidar. Se não circuncidar, elimina-o. Elimina do meio do meu povo. Ele quebrou o pacto. Moisés não circuncidou o filho. E Deus tentou matá-lo. Leve Deus a sério. Com Deus não se brinca. Não negligencie o cuidado espiritual dos seus filhos. Não seja negligente com as promessas de Deus para sua casa. Por isso, as promessas que o André fez hoje, o voto que ele fez, o pacto com a Paula, diante do Senhor e da igreja, do seu povo, é um pacto de amar a Deus e ensinar o seu filho a amar.
É um pacto de depender de Deus e ensinar o seu filho a depender. Não é apenas a água do batismo. Não é apenas a circuncisão de uma parte do corpo. Mas é aquilo que Deus ordenou como princípio espiritual. Não seja negligente. Terceiro lugar, priorize os meios de graça. O texto do versículo 25 é um texto meio sanguinário. A palavra sanguinário aparece porque sangue no original aparece em plural. E para dar a ideia de homens de sangue, homens que produzem sangue, sanguinário, alguém que é sanguinário. E ele é justamente porque Moisés não morre, porque sangue é derramado. E ela passa então sangue em Moisés, ela toca com sangue em Moisés. Há estudiosos que defendem que o termo utilizado, e de fato, muitas vezes esse termo utilizado como pés aqui no original, era também para o órgão genital masculino. Alguns defendem que Zípora também derramou sangue sobre Moisés. Isso não fica muito claro, mas a ideia é de que o sangue foi tocado em Moisés. Para quê? Para servir de expiação. E o que nós temos no versículo 26, Deus deixou Moisés. Não deixou de abandono, não deixou de dar as costas a Moisés, mas deixou a intenção de matá-lo. Cuide para viver os meios de graça na sua vida. Você que é pai, os meios de graça servem como um instrumento de Deus para incluir os seus filhos e os nossos filhos no pacto. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para a história da igreja, nós lemos que a circuncisão foi abolida e foi substituída por outro sinal, o batismo. Na história da igreja, nos primeiros livros, cartas de Paulo, o livro de Atos, fica claro que a circuncisão, ela cumpre o seu papel no batismo. E olha que interessante, Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo faz essa ligação teológica sobre a nova circuncisão, a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo não é feita por mãos, nem por pedras afiadas. Ela é feita pelo Espírito de Cristo. E ela é manifestada como sinal no batismo. Eu vou ler para vocês, Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo não salva a criança, como não salva o adulto. O batismo é um sinal que comunica a salvação daqueles que creem. E os seus pais, então, por fé e obediência, incluem os seus filhos na aliança, assim como na antiga aliança, que não prescreveu. Esta aliança continua a valer. Por isso, meu irmão e minha irmã, vemos que os filhos dos crentes, as crianças, devem ser inclusas nas promessas. Lembrem-se do que Jesus disse quando ele estava ensinando no Evangelho de Mateus 19. Lá no versículo 13 ele diz: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus abençoa as crianças. No livro de Atos, na conversão do carcereiro que eu citei para Paula, Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, diz assim: depois trazendo o carcereiro para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você continuar lendo a partir do verso 31 de Atos 16, você vai perceber que toda a casa do carcereiro foi batizada. Toda a casa. Meus irmãos e minhas irmãs, priorize os meios de graça. Ore com os seus filhos e pelos seus filhos. Ensine sobre as Escrituras, com as Escrituras. Ensine eles a lerem as Escrituras. Creia na Escritura você, para que o seu filho veja você crendo no que a Escritura diz. Congregue com ele na igreja. Sirva com ele na igreja. Sirva a ele na igreja. Faça com que ele conheça o pacto, a aliança. Não seja negligente. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Viva os meios de graça, porque os meios de graça nos fazem participante das promessas. Eu quero concluir com Atos, capítulo 2, o sermão do Pentecostes. Pedro, cheio do Espírito Santo, termina de pregar. E os homens que estavam ouvindo e que creram em Jesus perguntam para Pedro: e agora, o que faremos? E Pedro responde: credes no Evangelho, se arrependam, sejam batizados. E aí vem o versículo 39 de Atos 2. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. As promessas é para nós e para os nossos filhos. Não duvide. Não brinque com Deus. Não se atrase em considerar a importância dos meios de graça na vida dos seus filhos. Eu quero concluir essa mensagem com uma oração. Uma oração pela igreja, uma oração pelas crianças, uma oração pelas famílias, pelos casamentos, pelas crianças que já foram batizadas na infância e que hoje são adolescentes, por aquelas crianças que já estão querendo ser adolescentes. E o Pedro me procurou e falou: pastor, pai, eu vi, pastor não, né? Procurou a mãe dele e falou assim: mãe, eu vi lá fulano fazendo a classe, a gente tem quase a mesma idade, por que eu não estou fazendo? Graças a Deus por isso, irmãos. Que os nossos filhos sejam confirmados na fé que nós ensinamos e incluímos eles na aliança. Não negligencie fatores espirituais na sua casa. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.